Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre o Office Scripts. Mas antes de começar, você sabia que eu tenho um curso completo de Office Scripts no meu portal de cursos? Acesse cursos.alessandrotrovato.com.br. Nesse curso, você tem um conteúdo completo, os fundamentos necessários para que você possa começar a trabalhar com o Office Scripts. Aqui no YouTube, eu estou colocando várias técnicas diferentes e não há suporte a dúvidas, não há certificado de conclusão e o ambiente não é organizado como um portal de treinamentos. Então, se você quiser um curso organizado, acesse o meu portal. No final, você vai ter ainda acesso a um certificado de participação. Esta aula e a próxima serão convertidas para aulas lá no meu canal, lá no meu curso também do Office Script para trazer mais conteúdos para você. Vamos lá? Vamos começar falando então o que nós vamos fazer nessa aula de hoje. Vamos começar a nossa codificação. Let W1 é igual. Nós vamos utilizar uma variável, a W1, que vai manipular a nossa workbook.get worksheet, então nós vamos capturar a planilha 1. A partir do nosso objeto workbook, que é a nossa biblioteca completa do Excel Script, né? Com o objeto workbook, pasta de trabalho, nós vamos capturar a planilha 1 na variável W1. Depois let W2 igual a workbook.get worksheet e nós vamos usar a variável 2 para a planilha 2. Vamos utilizar uma variável de interação, let i, dois pontos, né, o type annotation como number, você pode inicializá-la ou não. Let ln, type annotation number, vou anotar a linha aqui a partir de 1. E vou dizer também que a minha variável call com type annotation number vai ser igual a 0. O índice, a coluna 1, para o Office Script representa o número 0, índice base 0. E a linha é a mesma coisa, a linha começa a ser contada com 0. Nós vamos usar uma variável chamada última célula, que vai mapear a última linha que contém dados na planilha 2. Esse código eu não vou disponibilizar. Então, para que você possa utilizar essas técnicas que eu estou ensinando hoje, você vai gerar uma segunda planilha na sua pasta de trabalho, uma coluna de nome, outra de sobrenome, e pode gerar dados aleatórios, como também você pode gerar valores aleatórios na proporção que você precisar. A variável última célula vai ser mapeada usando W2, a nossa variável W2, por causa da planilha 2, ponto, getCell. W2.getRange vai capturar todas as células da planilha. E nós vamos contar getRowCount menos 1. Como é base 0, nós vamos definir o menos 1. Vírgula 0.getRangeEdge, que é o famoso Ctrl setinha para cima. Só que nós vamos usar aqui a biblioteca Excel Script.keyboarddirection.up.getRowIndex. Nós vamos capturar o número da linha. Basicamente, o que esse comando faz é capturar, né, a nossa célula, a última célula da coluna que nós definimos. Deixa eu ver se ele deu aqui um erro. getCell, abre o parênteses, w2.getRange.getRowCount menos 1, tá certinho? Tem um parênteses a mais aqui, vírgula 0. Agora sim, nossa célula foi mapeada com sucesso. W1. Nós vamos começar apagando os dados que serão copiados para a coluna A e B. Então, getRange AB.get entire column.delete. Então eu vou apagar todo o conteúdo que houver dentro das minhas colunas A e B da planilha 1. Como a nossa variável call ela já está inicializada, eu não preciso inicializá-la para o nosso código. Então nós vamos apenas selecionar a nossa célula .getCell ln,call.selected. Nós vamos selecionar a primeira linha, uma linha 1. Então nós vamos colocar esse nosso cursor aqui em A2. E nós vamos colocar a nossa célula na coluna A. Eu poderia até definir aqui a linha como 0, mas bora lá, vamos continuar. Nós vamos fazer com que uma variável seja declarada para receber o array. Então, o array ele vai receber os dados e nós vamos criar aqui nesse caso um array em branco.
Para fazer isso, nós vamos usar o comando let. Vou chamar essa minha variável de rows, linhas, 2 pontos. O type annotation dele pode ser tanto string, quanto booleanos, quanto números. Existe uma forma de declarar variáveis no Office Script, e nós não vimos isso, acho que eu só mostrei isso no curso completo, onde você vai dizer que essa variável pode armazenar strings, barra vertical, boolean, barra vertical, number. É como se eu dissesse, olha, eu estou criando uma variável do tipo rows que pode armazenar tanto string, quanto boolean, quanto number. E para declarar um array vazio, multidimensional, você vai usar 2 colchetes igual colchete. Parece estranho e realmente demora para a gente acostumar com essa sintaxe, tá? Desta forma, a nossa variável rows é um array, então eu posso dizer que ela é igual à minha planilha w2.getRange de A1 até B e vou concatenar com a minha variável última célula. Veja que isso deixa a célula dinâmica. E com uma única instrução, nós vamos capturar todas as células dos seus valores. GetValues, no plural, vai armazenar o conteúdo. Veja que aqui no método ele até pede uma variável em branco. E ele vai fazer com que toda essa faixa de células seja atribuída a esta variável. E está pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós simplesmente vamos dizer qual é a faixa de células que eu quero gravar isso. Então, agora na nossa planilha 1, nós vamos digitar adicionar todos os dados na planilha de uma única vez. É um Ctrl+C, Ctrl+V melhorado. Por quê? Essa variável você pode interagir com ela, iterá-la e fazer cálculos, verificar linha a linha o conteúdo do seu array. Nós vamos criar aqui uma variável constante do tipo range, né, nomeada de range, que vai ser igual a w1.getCell. Nós vamos pegar a linha -1, isso porque nós definimos a linha com o valor 1. Se eu definir 0 aqui, eu nem preciso desse -1. Então nós vamos pegar na linha, vírgula, posição da coluna atual, ponto get resized range. O que essa instrução faz? Ela pega e manipula, né, e ela aumenta o número de linhas para expandir. É como se ela expandisse o número de linhas para um determinado tamanho. E aí eu vou dizer que eu vou pegar a quantidade de linhas dessa minha variável, desse meu array, -1. Lembrando, base 0. Vírgula. Nós vamos colocar aqui rows 0. Length -1. Colchetes. Quando nós vamos fazer isso, quando nós fizermos isso, nós estamos literalmente falando para ele qual é a faixa de células que eu quero que ele manipule. Deixa eu ver que eu acho que aqui é um parênteses, não é, o colchete saiu sem querer a digitação. E agora, normalmente no Office Script, nós não escrevemos uma referência, nós definimos uma variável que vai receber essas nossas células. E aí, a partir dessa variável, então, range.setValues igual a rows. Se você definir uma faixa de destino diferente do tamanho do seu array, o Office Script vai reclamar. E eu apanhei um bocado com isso. Se tanto a sua faixa que você vai definir de valores for igual ao seu array, não haverá problema, ele vai fazer isso rapidamente. Então, w1.getCell 0,0. Select. A partir desse ponto, nós vamos selecionar a nossa célula A1 como célula final. O código é bem simples. O que você precisa entender é que agora um usuário, um programador para o Excel Online, ele tem que aprender novas concepções, novas maneiras de utilizar os seus dados. A forma tradicional é muito lenta, como vocês perceberam. E eu vou fazer um teste aqui. Antes dele fazer a cópia, eu vou colocar um console.log e nós vamos exibir aqui, ó, range.getAddress. Nós vamos pegar o endereço dessa faixa de células para que você possa ver o que ele gerou. A instrução return aborta o resto do código abaixo, então ele vai executar até aqui. Vamos mudar o nome desse script, então vai ser 21, salvando o script. Então agora sim, o script foi salvo e nós vamos executá-lo. Vou clicar em executar. Então, se você notar,
A faixa de células que nós vamos utilizar vai da planilha 1 de A1 até B1632. Se eu vier até aqui, de A1 até... Nesse ponto do código, a célula vai até 1633. E eu me confundi e falei que ela ia até 1632, considerando a base 0. Mas na hora de nós fazermos a cópia, a manipulação dos dados, ela tem que vir até a linha que eu preciso, até a 1633. Então eu fiz uma pausa no vídeo, procurei o problema e você vai ver a partir de agora a correção desse código. É um detalhe bem pequeno que eu vou explicar na sequência. Se nós analisarmos então a causa desse problema, possivelmente está aqui na nossa última célula. Observe, console.log, última célula, não precisa do ponto .row. E aqui eu vou dar um return. No caso da minha última célula mapeada, quando executarmos o nosso código, nós vamos ver que o valor dela é 1632. Na planilha 2, a nossa última célula é a 1633. Nesse caso, nós temos que pensar que isso é base 0. Apesar de nós estarmos com a linha 1633, internamente esta é a linha 1632. Mas para efeitos do nosso código, onde ele vai literalmente despejar todas essas células na outra planilha, nós precisamos dar aqui um +1 para que essa nossa célula seja contada corretamente. Eu vou executar e vamos ver se ele mostra 1633. O código está em execução, 1633. Vou tirar esse console e agora nós vamos executar o código de novo, mas antes eu vou salvá-lo. Vou executar o meu código, conforme nós fizemos anteriormente. E ele foi feito. Então note que agora a nossa faixa está certa, ó, de A1 até B1633. Na nossa planilha 1, se viermos até o final, nós vamos ver o nome do Alexandre Peruso. Essa é uma confusão que eu ainda faço por causa do base 0 das nossas células. E você deve tomar bastante cuidado também. Então note que o nosso código está pronto. Para salvar esse código num botão e você executá-lo a partir dele, então você pode pegar a planilha que você está com os dados, você pode clicar nas reticências da janela de script e escolher o botão adicionar. Vai ser inserido um objeto gráfico, botão direito sobre ele e você pode reorganizá-lo na tela. Uma vez feito isso, você pode simplesmente clicar sobre o botão e o seu script vai ser executado novamente. Vamos aguardar. Ele está preparando para ser executado, está em execução. E no final do processo, nós vamos ter aí o resultado final. Na aula que você vai encontrar lá no curso completo sobre esse tema, eu vou trazer alguns detalhes a mais a respeito de como você pode colocar, como você pode manipular essas técnicas de arrays. E vou mostrar também alguns outros complementos, como por exemplo, o cálculo de tempo de execução. Você viu que não é tão difícil fazer a técnica que nós aprendemos nessa aula. Manipular diversas faixas de células requer atenção. Como você pode perceber, é muito fácil errar no código. Então por isso é bom sempre checar o resultado final para ver se ele está dentro do esperado. Espero que você tenha gostado dessa aula. Na aula que vem eu vou mostrar para você, que é desenvolvedor do VBA, como nossa mente pensa na hora de fazer essa execução. E eu escrevi o código literalmente utilizando a técnica que nós usamos no VBA. E você vai perceber que para o Office Online, essa técnica não é interessante. Mas esse é um ponto de vista interessante para você aprender e para você entender como é que a nossa cabeça, que está acostumada com uma linguagem procedural como Visual Basic, né, for Application, VBA, quando a gente migra para uma linguagem totalmente web. E isso realmente dá um trabalho para aprender. Vocês têm acompanhado nas aulas, têm visto que não é fácil. E eu ainda estou aqui na luta para fazer com que o Office Script se conecte a dados. E a hora que eu conseguir fazer a conexão com o Azure, com o SQL Server, qualquer versão de um banco de dados online, vai ser um grande avanço aqui para a gente nesses cursos e nessa transmissão das técnicas do uso do Office Script. Espero que tenha gostado dessa aula, espero que você tenha um ótimo domingo. Nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!